Estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC São Paulo. Vamos dar continuidade aos nossos debates sobre psicologia e políticas públicas. Nosso tema hoje é educação. A educação é um dos processos mais importantes que acontecem na sociedade. Muitas pessoas se preocupam com ela, é polêmica, apresenta muitas questões, é reivindicação de muitos, é sempre uma questão importante a ser debatida em todos os espaços sociais. No âmbito da educação, as questões são muitas, mas nós escolhemos uma delas para debater aqui hoje. É a progressão continuada, que diz respeito à avaliação dos alunos. Para discutir essa questão, nós temos aqui hoje conosco dois grandes educadores e pensadores da educação brasileira. A professora Maria Helena Souza Pato, formada em psicologia e professora do curso de psicologia da Universidade de São Paulo. E o professor Mário Sérgio Cortella, professor do programa de pós-graduação em educação e currículo da PUC de São Paulo, secretário da educação do governo Erundina na cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos ao programa Diversidade. Obrigado. Bom, nós vamos começar assistindo uma matéria que vai introduzir a questão da progressão continuada. O medo de repetir de ano sempre assustou toda criança. Mas na rede pública de ensino, o fantasma da reprovação saiu de cena e deu lugar a outro, o da progressão continuada. Na teoria, ela promove a inclusão do aluno e evita a evasão escolar. Mas, na prática, o novo sistema tem provocado muita polêmica. Você encontrou uma fala de personagem no meio da fala do autor? Na progressão continuada, a avaliação passa a ser baseada em conceitos e não mais em notas. O aprendizado é dividido em ciclos, pois a ideia é que os alunos não aprendem todos no mesmo ritmo. A reprovação é uma experiência considerada negativa. Pela lei, ela pode acontecer apenas nos anos finais dos ciclos, que são a 4ª e a 8ª séries do ensino fundamental. O aprendizado deve ser garantido pelo acompanhamento constante de cada aluno. As primeiras tentativas de implantar a progressão continuada no Brasil aconteceram em 68, seguindo os modelos inglês e espanhol. Em São Paulo, ela começou a valer na gestão do educador Paulo Freire, quando ele ocupou a Secretaria de Educação. Nas escolas estaduais, é aplicada desde 98 e atinge hoje mais de 3 milhões de alunos. Aqui nesta escola, em Diadema, a progressão continuada existe há 6 anos. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Então, a progressão continuada visa isso. Sendo que, na época da reprovação, se colocava um limite. O aluno tinha que aprender aquilo naquele determinado tempo. Os professores são os primeiros a questionar as condições de trabalho do novo modelo. Uma das principais resistências é o número de alunos na sala de aula. Cada aluno tem que ter uma atenção especial. Só que com a sala dessa daqui, não dá para você dar atenção especial para cada um. E se antes repetir de ano parecia um tormento, agora a angústia de alguns alunos é justamente passar sem aprender. Quem não faz a missão passa de ano, mas isso não é certo. Passa sem aprender. Tem alunos que passam, mas é empurrado pela lei. Aí eu não gosto disso, tinha que repetir, porque quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. A opinião dos pais se divide. Você acha que os seus filhos estão tendo um rendimento satisfatório? Não está. Porque com certeza os profissionais ainda não se agruparam dentro da proposta. Os seus filhos, você acredita que está sendo bom? Os meus está sendo bom. Eu não gosto. Por que não? O quê? Porque a criança passa sem saber de nada. E foi nesta escola que a professora Norinês Bahia desenvolveu uma pesquisa sobre as políticas públicas da Secretaria Estadual de Educação. Durante 3 anos, ela acompanhou 52 alunos do ensino fundamental, analisou as provas e o rendimento de cada um. E no final do estudo, concluiu que não houve inclusão do ponto de vista da aquisição dos conhecimentos desses sujeitos. Não adianta você ter um aluno na 5ª, 6ª, 7ª série semi-analfabeto. Mas como o ano escolar não para, Suelen prefere ficar fora da polêmica e acreditar que aprender ou não depende apenas dela. A gente que muda a escola. Como assim? Porque se a gente não mudar a escola não anda e nem nós.
matéria que vimos mostra a polêmica que está em torno da progressão continuada. E nós vamos direto ao professor Mário Sérgio Cortella, que foi responsável pela implantação, junto com o professor Paulo Freire, na Secretaria da Prefeitura de São Paulo, que instalou a progressão continuada. Professor, qual é realmente a polêmica? Pois é, aquela proposta original que nasceu na discussão em 1989, 1990, quando o professor Paulo Freire era o secretário de Educação da cidade de São Paulo, e eu fazia parte da equipe, ela nem tocava nesse nome em si, progressão continuada. Porque progressão continuada é o que aparece mais tarde, a partir de 1996, nos debates. O nome que se deu em 1991, quando era eu o secretário, gerindo a equipe que Paulo Freire houvera montado, era a educação por ciclos de aprendizagem. Então, muitas vezes, a noção de progressão continuada se aproxima da ideia de ciclos. Isto é, a substituição de um modelo seriado de organização do currículo, em que você teria, por exemplo, no ensino fundamental, de 1ª a 8ª série, teria 8 anos com 8 séries, por uma proposta que envolve os mesmos 8 anos, só que com ciclos. Quase como se você dissesse, em vez de ter cada série durando 1 ano, nós teríamos um ciclo durando 3 anos. 3 anos um ciclo, 3 anos o outro, 2 anos o outro. Isto na proposta original, que foi implantada na cidade de São Paulo, em 1991, e que perdurou até que a Lei de Diretrizes e Bases alterou esta situação em 1997. E aí virou progressão continuada? Virou progressão continuada e trouxe uma série de elementos que, sem dúvida, são polêmicos. Já era quando nós implantamos, mas eles ganharam um agravamento, foram agudizados em função, inclusive, de alguns equívocos e deslizes que aconteceram mesmo no processo e que não sofreram ainda um modo de reversão disso. E você avaliaria que o que hoje está aí acontecendo na educação está bem distante do que foi implantado naquela época? Os princípios gerais não. O que a mecânica que levou à ideia de aprovação automática ou de promoção automática, ela é perversa em várias situações, porque em nome de uma necessária forma de fortalecimento da estrutura de acompanhamento do aluno, se fez a facilitação da aprovação. A finalidade do ciclo não é facilitar a aprovação, é dificultar a reprovação burra, que é aquela que acontece por falha do sistema da escola e nossa. Portanto, a finalidade do ciclo é fazer com que haja um avanço em relação à qualidade de ensino, e não é uma vitimação do aluno em relação às suas condições que ficam prejudicadas de novo. Então, houve uma alteração negativa, mas algumas coisas, como sempre na área de educação, podem ser superadas. Na matéria, a gente vê, Maria Helena, muitas as crianças, os pais, manifestando uma insatisfação. Passa, mas não aprende, não adianta, reprovação ajuda a aprender melhor. Como é que você vê essa questão? Eu acho que quando os pais dizem dão esse depoimento, eles têm razão, não é? Atualmente é senso comum, já aparece na imprensa todos os dias que as crianças estão sendo promovidas, mas estão saindo semi-analfabetas das escolas. Eu vejo o seguinte: você não pode pensar em nenhuma forma de progressão continuada ou de promoção automática sem que seja tomado um cuidado para se oferecer a melhor qualidade de ensino possível. Porque quando o ensino vai mal e a aprendizagem, portanto, vai mal, a progressão continuada está em um estado que, como disse o Mário Sérgio, é perverso. As crianças agora são promovidas, como disse um garotinho até no filme, não é? A gente passa, mas a gente não sabe a matéria, não é? Então eu vejo assim, quer dizer, é uma medida que foi tomada sem o devido acompanhamento de medidas que garantissem um ensino melhor e um ensino de qualidade. Aliás, eu não entenderia de maneira alguma que a maneira de corrigir isso é reverter para a sistemática de séries. Hoje, no mundo contemporâneo, poucas estruturas públicas, pelo mundo afora, países que são referência também para nós, como é o caso da Inglaterra, cujo ensino fundamental são 9 séries, direto, sem retenção. Ou o modelo francês, na rede pública, desde 1989, que são 3 ciclos também, que lida com isso. A saída para essa temática não é voltar à sistemática de séries, é você aperfeiçoar essa mecânica que hoje é falha. Eu, por exemplo, não defendo a progressão continuada tal qual ela está, mas eu defendo o princípio que está por trás dessa lógica. E uma coisa curiosa, quando os pais falam, Ana, diz assim,
Ora, agora que não tem mais nota e boletim, que são conceitos, eu não sei mais como meu filho está na escola. A minha pergunta é sempre assim, e antes você sabia? Não, mas eu sabia porque tinha o boletim com nota vermelha ou azul. Eu falei, mas espera, o boletim é como o termômetro. Ele diz se você tem febre ou não, ele diz o que você tem. Tá? Portanto, um processo educativo tem que ir além de alguns sinais que são muito mais mitos do que de fato, né, concretamente. Quando existia a retenção obrigatória ou aprovação todos os anos, você dizia assim, agora nós temos qualidade de ensino. De maneira alguma. Não é a seriação, né, ou o sistema de ciclos ou de progressão que produz essa qualidade ou a falta de qualidade desse modo. É aquilo que a Marilena falava antes. Você tem que ter uma educação robusta, substantiva, que é suportada no sentido de apoiada por um sistema, né, de organização do ensino que pode ser ou não a progressão continuada. Mas, se ele for falho, tanto faz qual é, se é série ou ciclo. Exatamente. E é interessante, né, porque a gente vê a ideia da reprovação, parece que reprovar garante que a aprovação será boa. Exato. Né? E, ao mesmo tempo, não se fala em nenhum momento da qualidade do ensino. Quer dizer, os pais aceitam lidar com a questão da avaliação como se fosse uma questão apenas do seu filho, de responsabilização dele, né? Essa questão, Marilena, do fracasso que você estudou tão bem, né? Como é que você vê na nossa matéria aí, que a gente pôde debater essa questão da avaliação, como é que você vê isto vivido pelas pessoas, esse assumir o fracasso? Bom, eu acho que a psicologia, inclusive, tem uma participação grande nisso, né? Nós vamos falar sobre a psicologia depois, não é? Mas eu acho que é uma tendência já secular, não é, de você partir do pressuposto que você está numa sociedade que oferece igualdade de oportunidades, não é? Quando a pessoa falha, a culpa é dela. É porque ela é menos capaz, ela é menos apta. E isso é um mito, não é? O fracasso escolar é sempre um fracasso da escola. Não é um fracasso da criança na escola, é um fracasso da escola. O fracasso escolar é produzido a muitas mãos, é uma produção coletiva. Não é resultado de uma deficiência ou de um distúrbio ou de uma incapacidade do aprendiz. Não é? Jamais você pode entender um problema de aprendizagem assim. Há muitas variáveis, muitos determinantes de um comportamento de uma criança diante de uma tarefa de aprender alguma coisa na escola. Não é? E por aí é que tem ido alguns trabalhos de avaliação, não é? Que procuram avaliar a produção coletiva daquele fracasso daquela criança, incluindo, portanto, a família, incluindo os professores, a escola, a dinâmica da escola, o ensino que está sendo oferecido e a própria criança, como é que ela está vivenciando tudo isso. Por isso até, Ana, que a gente precisa cautela, os que defendemos, por exemplo, a noção de educação por ciclos. Isso. Não do modo como a progressão continuada se coloca, mas também com princípios que ela carrega. Nós temos que ter humildade pedagógica para imaginar que aqueles que são contrários, os argumentos não são desprezíveis. Quando as comunidades escolares, as famílias principalmente, tal como a Marilena lembrou, trazem obstáculos, é porque eles não compreenderam a proposta. E se ela não é compreendida, ela não é apropriada, tornada própria. E ela precisa ser discutida. Em muitas das estruturas, isso foi implantado sem discussão. Quando, por exemplo, no estado de São Paulo, houve a implantação dessa sistemática, né, da estrutura de ciclos, e no primeiro momento, a separação de primeira a quarta série em umas escolas, de quinta a oitava na outra, eu mesmo tinha 2 filhos em escola pública do estado em São Paulo. E eu fazia parte do conselho de escola, né, na escola dos meus filhos. Não houve debate sobre isso. O conselho de escola, ou seja, os representantes daquela comunidade, não tiveram acesso a isso. Paulo Freire, ao pegar esse tema do fracasso escolar, que a Marilena tão bem tratou e trata, né, na pesquisa que faz, ele sempre lembrava o seguinte, engraçado, quando se fala em fracasso hospitalar, e ele comparava as duas coisas, ninguém responsabiliza o doente por aquilo. E diz assim, olha, morreram tantas pessoas, né? Agora na área do fracasso escolar a responsabilidade é do aluno. Exatamente. Como se fosse possível. Ninguém responsabiliza, né, o doente no hospital por erro, pelo falecimento, etc. Na escola se faz isso. Ou seja, se confunde a avaliação com a auditoria, que são duas coisas muito diferentes. Então, e aí, na proposta de ciclos, como é que se dá a avaliação? Qual é a proposta que está apresentada? Ocorre a reprovação depois de 3 anos? Quais são os critérios? São semelhantes? Como é que é? Porque há uma mudança na concepção de avaliação. Sim.
há uma mudança na concepção da mecânica da avaliação. Seria tolo uma escola sem avaliação, né? Porque o processo de formação humana é um processo avaliativo, formal ou não, o tempo todo. Por isso que a avaliação é uma coisa complicada. Aliás, vocês, que são da área da psicologia, entendem muito disso. A avaliação é sempre uma questão complexa, porque ela lida, inclusive, né, com a própria identidade das pessoas e até com a autorização para que ela siga adiante ou não em algumas coisas, que pode ser no trabalho, na escola, na família, na amorosidade e assim por diante. Ora, a estrutura de ciclos, ela não altera o conceito de avaliação no sentido de existir ou não. Algumas pessoas disseram assim, mas agora com os ciclos não há mais avaliação. Isso é bobagem. O que muda é o modo como a avaliação é feita. Continua as provas, continua os trabalhos, continua os estudos. O que muda é o modo e o momento. Então, na estrutura de ciclos que eu defendo, é um ensino fundamental de 8 anos, dividido em 3 grandes séries. Uma série que dura 3 anos inicialmente, que é a de introdução à alfabetização, uma outra que dura mais 3, e uma última que dura 2. Essas 3 séries, inclusive, em vez de 2, como hoje se tem, elas facilitam a diminuição do tempo de acompanhamento. 4 anos de um lado, 4 de outro, é um tempo muito extenso, né, para alguém poder acompanhar e corrigir rota. As avaliações acontecem. Na minha proposta, e não falo disso sozinho, quem a defende, sempre a retenção ou não se daria na última série de cada ciclo. Hoje é assim. Só que o tempo de 4 anos, e 4 é muito longo, é necessário juntar, né, isso numa concreção que permita maior operacionalidade a reorientação. Mas há um acompanhamento do aluno durante todo o processo do ensino. Deveria. Essa é uma das fórmulas de escape. A Marilena tem discutido muito isso, né, e dito quanto que sem essa estrutura de acompanhamento em volta, né, Marilena, é impossível. Né? Você, às vezes, no PVT a gente via, né, uma das professoras dizendo, não, mas tem um acompanhamento. Nem sempre tem esse acompanhamento. Exatamente porque ele não acontece no dia a dia, que essas coisas acabam vindo à tona como desvio de rota. E o professor de matemática se queixa, né, da quantidade de alunos. Como é que é isso, Marina? Onde estão os nossos grandes problemas dentro da sala de aula, na relação com a avaliação, que qualquer problema estará sempre relacionado, incluirá a avaliação. No seu ponto de vista, onde estão nossos problemas? Em relação à avaliação, não é um problema amplo da educação ainda, não é? Porque aí é problema demais, né, pro nosso tempo. Não. Preciso repensar o que é avaliar. Não é? E para que se avalia? Porque tradicionalmente nessa escola brasileira, não é, que tem um preconceito muito grande contra as crianças das classes populares e as vê como menos capazes, não é? Existem muitos estereótipos negativos e preconceitos contra as classes populares, não é? A reprovação sempre foi a avaliação e a reprovação sempre foram formas de punição, não é? Você reprovava a criança porque ela não era comportada, você reprovava porque ela não fazia as coisas como o mestre mandava, não é? E se entendia que a criança estava apta quando ela repetia tal e qual aquilo que o professor tinha posto na lousa ou coisa assim, não é? Eu acho que precisa mudar isso tudo. Avaliar é uma outra coisa, é um processo, não é? E é em benefício do aprendiz e não contra ele, não é? E reprovação também, veja, é uma palavra que tem 2 sentidos, se você quiser. Reprovar é provar de novo. Ou seja, ter a oportunidade de experimentar outra vez aquilo que de uma primeira vez não foi totalmente assimilado. Este é o entendimento de reprovação que eu acho que é o mais saudável do ponto de vista educacional. E reprovar também pode ter o sentido de submeter novamente à prova. Submeter novamente à provação, que é o que tradicionalmente a reprovação fazia, não é? E eu não sei até que ponto, nas condições em que a escola pública está funcionando atualmente e nas condições em que está se dando esse programa de educação continuada, de formação, de progressão continuada, se a reprovação, mesmo em momentos agora especiais, ela não continua tendo este mesmo significado tradicional. Não é? O que é que impede a nossa educação de efetivamente melhorar? Então, nós temos 4 grandes questões. A primeira delas é a democratização do acesso e da permanência, ou seja, colocar todos os homens e mulheres do nosso país dentro da estrutura de educação escolar. Essa democratização do acesso não é só abrir vagas, é garantir a permanência depois. Há muita evasão ainda escolar. Paulo Freire preferia chamar de expulsão escolar, porque é o sistema que acaba afastando o econômico, o político e social
e até educacional. Então, primeiro, democratização do acesso e da permanência. Em segundo lugar, democratização da gestão. Isto é, fazer com que o conjunto da sociedade e da comunidade escolar participe da gestão do equipamento para que ela aproprie aquilo que é dela, que ela remunera por meio da taxação e da tributação. Portanto, é propriedade dela. Em terceiro lugar, uma nova qualidade de ensino. E essa qualidade de ensino precisa estar na formação dos docentes e na reeducação da sociedade no seu conjunto para participar do processo educativo escolar. E em quarto lugar, uma coisa que é urgente dentro do nosso país, que são os mecanismos de financiamento da educação. O Brasil ainda aplica apenas 3,9% do produto interno bruto na área de educação no orçamentário, não no financeiro. Há uma diferença entre orçamentário e financeiro. O orçamentário é planejado, financeiro é o gasto. Cumpre-se a lei nesse ponto. Ora, nós temos que nos próximos 10 anos galgar pelo menos até 7% do produto interno bruto. Muitos dizem assim, aliás diziam mais fortemente até há pouco tempo, mas 3,5%, 4% é a taxa de países do primeiro mundo, claro, mas eles já estão em velocidade cruzeira. Eles não estão na miséria educacional que nós temos, da qual nós temos que fazer um sobre-esforço para dela sair. Nós temos grandes problemas, mas eles não são impossíveis de serem lidados. Não basta só a vontade política. É necessário um grande movimento dentro da nossa nação para entender de fato que educação não é uma coisa para segunda categoria. É preciso investir no educador. Eu vejo gestões seguidas, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e jamais se investe seriamente e de uma maneira continuada, uma formação continuada dos docentes. Porque esses pacotes pedagógicos todos caem da noite para o dia dentro das escolas, jogados de paraquedas, e não há um preparo dos educadores para executarem essas propostas, não é? No espírito que existe no papel. Não é? E, portanto, há sempre uma apropriação pelas escolas que deforma, ou eu não diria nem deforma, que, digamos assim, readapta o novo àquilo que já existia. Retraduz. Por quê? Porque não houve uma preparação adequada. A contribuição mais importante da psicologia nessa área, especialmente quando se fala em avaliação e educação, é participar dos processos de reorientação desse debate. Isso. Trazer à cena qual é o impacto que produz num estudante ou numa estudante, numa criança, nas situações escolares que são penosas para ela no dia a dia. Olhar a compreensão, a autoimagem que o professor tem daquilo que ele desenvolve. Tem um papel da psicologia que não é só a psicologia educacional, não é a psicologia do desenvolvimento em si, mas é o conjunto de interpretações e olhares que a psicologia pode oferecer nesse campo. Porque essa é uma questão séria. Como eu disse antes, a avaliação não é auditoria. A avaliação é reorientação de processo. A auditoria caça ao responsável para punição. Certo. Por isso, nesta hora, tem que ser um olhar multidisciplinar, no qual a psicologia tem que ter um lugar também de destaque. Sem dúvida. E tem esse lugar? Tem tido esse lugar? Tem ocupado esse lugar? Uma das minhas lutas, que aliás me indispõem com muitos psicólogos, né, é no sentido de mostrar que a psicologia, classicamente, é muito mais lesiva a esse processo todo de avaliação educacional e de garantia do direito à educação para todas as crianças, do que propriamente uma ciência que tem contribuído no sentido positivo. Não é? Por quê? Porque, classicamente, a psicologia entra nas escolas com um espírito médico, para fazer diagnóstico daquele que não está aprendendo. Ora, diagnóstico significa, a partir do sintoma, chegar à doença. Portanto, na ideia de diagnóstico está implícita a ideia de que você está diante de alguém portador de um distúrbio, ou de uma doença, ou de uma deficiência. E vem os testes, que eu não acredito que a essa altura, começo do século XXI, em que a psicologia já tem muito mais de 100 anos, que sejam os instrumentos melhores para uma avaliação no sentido que nós estamos entendendo aqui. Porque os psicólogos classicamente fazem o quê? Aplicam testes, dizem que essas crianças têm QI baixo, coordenação motora ruim, etc. E quando você as observa na vida diária delas, elas não têm nada disso. Né? E fazem laudos. Né? E eu chamo esses laudos que dizem que a criança vai mal porque a família é desestruturada, a criança vai mal porque tem QI baixo, a criança vai mal porque tem problemas emocionais, quem não os tem? Né? Nós todos aqui temos e, no entanto, chegamos até a pós-graduação. Né?
e fazem esses laudos são veredictos que, do meu ponto de vista, em muitos casos, funcionam como um verdadeiro crime de lesa cidadania. Por quê? Porque fecha a possibilidade dessa criança continuar aprendendo. Porque a partir do momento que o professor recebe esse laudo, ele vê aquilo tudo ali e ele diz, bom, não adianta mais eu investir nessa criança. Ela vai ficar marcando passo até ser mandada para um depósito de crianças com defeito, que eram as famosas classes especiais. A psicologia pode sim trazer um outro tipo de contribuição, através de psicologia institucional, em que você lida com a dinâmica da instituição, através de grupos permanentes de professores, de educadores dentro das escolas, para ajudá-los a metabolizar aquele tudo que acontece no dia a dia deles, e através de outros tipos de avaliação, não é? Dessas crianças e do problema escolar que ela possa estar apresentando. E dentro daquela linha que eu disse para você, entendendo sempre o fracasso escolar como um produto da escola e um produto coletivo, de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem daquela criança. Bem, eu acho que os problemas não se esgotam, né? Nós não esgotamos aqui, nem tínhamos essa pretensão. E vamos então ficando por aqui, esperando ter contribuído para o debate sobre avaliação. Eu quero agradecer a participação da professora Maria Helena Souza Pato, que é formada em psicologia e professora do curso de psicologia da USP. E ao professor Mário Sérgio Cortella, que é professor do pós-graduação de Educação e Currículo na PUCSP e secretário da Educação do Governo Erundina em São Paulo. Espero vocês em abril, quando voltamos com mais um debate sobre psicologia e políticas públicas. Vamos debater a questão da saúde. Até lá. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.